Começando mais um vídeo no canal SBTV para você ficar muito bem informado e atualizado com as últimas e principais novidades do nosso time do coração, o Sport Clube Bahia. A primeira informação a respeito de ativação muscular, hoje, ativação física no caso, hoje o Bahia treinou lá no seu hotel em Ilhéus e está se preparando por conta do horário, né, 9h30 da noite o jogo de hoje, e isso acontece todas as vezes, no caso o Bahia deve fazer isso aí todas as oportunidades que houverem jogos nessa circunstância de horário atípico, horário um pouco mais tarde. Antes de complementar, peço aqui o seu apoio. Estamos quase chegando à marca dos 28 mil inscritos aqui no nosso projeto e seria muito bacana, muito legal ter você como novo integrante dessa família. O clima tá bom, igual o clima lá no Bahia, né? Muita resenha, dá pra ver que tá tudo muito legal, apesar de precisarmos de aprimoramentos e nós e os atletas com certeza devem saber disso. A comissão técnica com certeza já identificou essas evoluções necessárias. Outra informação importante, o pessoal do Sport Clube Bahia City News trouxe um fragmento muito importante para que eu possa meio que complementar com relação a essa imagem, né, de treinamento de ativação física. Aconteceu também contra a equipe do Atlético Alagoinhas na partida que aconteceu na estreia na Fonte Nova. O Bahia treinou naquele dia pela manhã. E aí o SC Bahia City News trouxe o seguinte, um fragmento de uma entrevista de Paiva para o pessoal do Footstage. Um jogador desde que treine é sempre treinável, desde que treine não é ir ao treino, são coisas diferentes, mas desde que treine, que queira aprender, que o treinador consiga passar ali um jogador, é sempre treinável. O treino é repetição, é ganhar de hábitos comportamentais que tem uma base psicológica naquilo que é a percepção do que te passam e velocidade que o atleta não tem em que essa percepção se converta em gesto, que se converta em prática. Havendo prática, informação e que o jogador queira e consiga, é sempre treinável. A prática é a mãe de todas as verdades e por muita teoria que tu passes e se depois a prática não bater com a teoria, o jogador não vai acreditar em nada. O jogador tem que reconhecer competência e sentir que está a aprender. Renato Paiva em Footstage, né? Um pouco dessa filosofia de treinamentos. Sabia que Ilhéus é a terceira cidade com mais jogos que o Bahia já enfrentou, com mais clubes, perdão, que o Bahia já enfrentou, que já enfrentaram o Bahia? O SC Bahia nos trouxe o seguinte fragmento. Colo-Colo enfrentou o Bahia em 32 oportunidades, Vitória de Ilhéus 9, Flamengo de Ilhéus 8, Ilhéus 8, Seleção de Ilhéus 4, River de Ilhéus 3, Barcelona de Ilhéus uma vez, Fluminense de Ilhéus uma vez, Santa Cruz uma vez e Satélite também uma vez. Então, Ilhéus é a terceira cidade com mais clubes que já enfrentaram o Bahia na história. Meu querido amigo Davi do portal Tricolor Net trouxe a informação de que, antes de fechar o acordo com o Portimonense pelo empréstimo de Gabriel Souza, o Bahia deve ampliar o vínculo que possui com o jovem goleiro. Atualmente, o contrato dele vai até agosto de 2024 e seu período de empréstimo será de 18 meses, ou seja, meados de 2024. Então deve ocorrer aí essa programação aí, essa prorrogação. Né? Informação de Ulisses Gama, republicada pelo portal Tricolor Net. Importante notícia, lembrar você que o Gabriel, inclusive, já foi inscrito na Liga Portuguesa lá para atuar pelo Portimonense. Bahia está entre os 15 clubes mais valiosos do Brasil. A avaliação econômica dos clubes, a Valuation, né, pelo Sports Value, uma empresa aí de muita competência e de respaldo no mercado, né. Valuation dos clubes brasileiros em 2022 era de 33,2 bilhões ou 6 bilhões de dólares, mais 33% em dólares é o que acontece, tá? É o seguinte, o Flamengo lidera com 3,78 bilhões, né, de reais, e o Bahia aparece ali em 15º com 594 milhões, é o valuation do Bahia. Ah, mas o Bahia foi vendido por R$1 milhão. Lembrem que existem outros percentuais ali inseridos no que o Bahia foi vendido, com relação à parte de pagamento de dívidas, questão de reforma estrutural, enfim, contratações. Saibam que a tendência é que essa valuation tenha um upgrade, né? Aumente seu valor nos próximos anos. Então o Bahia pode sim ter um aumento considerável desse número aqui de valuation por conta do pagamento de dívidas e por conta de outras implementações que o Grupo City vai fazer por aqui nos próximos anos, beleza? O pessoal do Ranking CBF trouxe informação importante. O Bahia está no grupo 1 da primeira fase, no caso, né, da Copa do Brasil, e essa cota da Copa do Brasil teve um aumento, no caso, né, de 20% nos seus investimentos com relação à premiação, tá? O Bahia vai receber 1,4 milhões de reais e aí, caso avance, vai ganhar mais 1,25 e aí, sucessivamente, vão ocorrer aí outros avanços, né?
Perdão, 1.4 é o que o Bahia recebe nesse momento. Depois, se passar para a segunda fase, recebe 1.7. Depois, se passar para as oitavas, perdão, para a terceira fase ganha 2.1. Aí, nas oitavas já é um valor fixo, né? Assim como na terceira fase. Então, na primeira e segunda fase, o Bahia pertence ao grupo mais valioso, digamos assim, de premiações lá na Copa do Brasil. Renato Guedeville trouxe aqui um fragmento importante do Wagner Ribeiro, que é um empresário aqui de atletas do Brasil. Ele fala um pouco sobre a situação do Luiz Henrique, atleta de 14 anos da base do Bahia, de que ele quer tirar do Bahia, né? O cara não quer ficar aqui no Bahia, segundo ele, e o Bahia não quer ceder a liberação do atleta. Vamos conferir um pouco disso aqui? Eu estou com um jogador agora do Bahia, chama Luiz Henrique. Ele tem 14 anos, que todos os clubes grandes de São Paulo querem. Só que agora o Grupo City comprou o Bahia e não quer liberar o menino. O menino não quer ficar lá. Olha isso. E o menino é um fenômeno. 1,80 m com 14 anos, que centroavante canhoto. Centroavante, eu chamo ele de Serginho Chulapa. É idêntico. Tem 14 anos, mede quanto? 1,82 m. Então, mas aí um menino de 14 anos, está lá no Bahia, não quer sair. Ele quer sair. Ele quer sair. Então, e aí como é que funciona? É um problema sério. O Marcelo Teixeira, que é o CEO agora do Bahia, não quer liberar o menino. E o menino não quer ficar. E agora estão dizendo que eu estou fazendo pressão para tirar o menino. O pai do menino não quer ficar. Quer vir para cá porque tem propostas, não pelo dinheiro, porque agora ganha pouco, mas pelo projeto de carreira. É o Palmeiras? Não vou citar nome. É um dos grandes aqui de São Paulo. 2 grandes querem o jogador. Só que eles querem, não podem entrar em atrito, em confronto com o City. Eles não querem brigar com Então, mas aí como é que um menino de 14 anos sai do... O que o prende no clube? Um menino de 14 anos? Nada, hoje nada. No caso desse menino não, porque ele não tem nem contrato de formação. Porque vai ser o contrato é para ser feito agora e nós estamos... Então, mas então, se ele quiser sair, porque... ele pode sair, porque tem o federativo, quando termina o ano, acabou. Porém, existe esse conselho de ética entre os clubes que não querem tomar jogadores de um time do outro. Isso aí está pegando muito. Vamos continuar aqui com o registro que o nosso querido Renato Guedeville trouxe. O federativo, quando termina o ano, acabou. Porém, existe esse conselho de ética entre os clubes que não querem tomar jogadores de um time do outro. Isso aí está pegando muito, por causa do Atlético Paranaense, que está pegando jogadores aqui de todos. Ah, não é uma coisa de lei. Não é lei. Porque ele não tem o contrato de formação. Ele só tem o federativo que termina no dia 31 de dezembro. Inclusive, já terminou. Ele está livre hoje para sair. E eu estou lá tentando tirá-lo do Bahia para trazer para um clube grande de São Paulo, que tem 2 clubes que querem. Porém, eu estou sentindo dificuldades. E como que se resolve uma situação dessa? O pai dele falou que ele para de jogar bola, mas não joga mais no Bahia. E agora hoje entrou na história um clube que não faz parte do conselho, que é o maior concorrente do Bahia. Quem é? Vitória. Falou, então trazer ele para cá. Então o Bahia vai perder o jogador para o Vitória, que é um concorrente. E o Vitória, historicamente, revelou e vendeu sempre bom jogador. O Daniel Alves era do Vitória. Sim. Aqui eu já paro, né? Porque é um absurdo isso aqui. O Benja, ele tem um grande nome no jornalismo, né? Tem seus erros, seus equívocos, seus acertos, mas isso aqui é uma informação que não procede, tá, gente? Sei. O Hulk começou lá também. Agora, tem um detalhe. O Clube Grande de São Paulo, daqui a um ano, pode ir lá pegar o jogador do Vitória. Ele está com 15. Entendeu? Faria simplesmente uma... Mas, Wagner, mas é isso que eu tô falando, que coisa maluca, cara, que virou isso o futebol. Nós estamos falando de garotos de 14, 15 anos. Agora é assim, acabou. Os jogadores de 24, 25 anos são velhos para a Europa. Tá aí, né, rapaziada? É um absurdo isso aqui, né? Esse assédio, entre aspas, que tá acontecendo com relação a esse atleta. Eu não conheço, particularmente não sei quem é o atleta. Mas, enfim, fica registrado essa informação para que isso ganhe cada vez mais proporção, para que o Bahia tome alguma providência quanto a isso, né? Galera, vocês sabiam que o Endrick ele já foi proibido de jogar com a perna boa e quase virou lateral esquerdo no início da carreira? Só que tem um detalhe. Ele jogou em Goiás, em uma escolinha onde era do Bahia. Uma escolinha lá em Goiás que era tricolor, né? Você percebe aqui que os profissionais, né, os professores deles, estão de camisa do Bahia ali, e eles também. E o Endrick já vestiu a camisa do Bahia, indiretamente falando, né? Numa escolinha. Que doideira, né? O pessoal do Central Bahia Assist trouxe essa informação aqui, que quando ele tinha 6 anos de idade, e o treinador dele... Eita, embaralhei tudo. O treinador dele era o Silas Severino. E agora uma pergunta. Por que os caras estão com shorts do Bahia e os treinadores com o uniforme do Bahia? Que doideira, né? Isso aqui, no caso, é uma escolinha do Bahia lá em Goiás. Lá em Goiânia, no caso, né? Lá no estado. Então, registrado isso daqui, né? Olha, até um momento do jogo onde ele tava cobrando falta aqui.
e aconteceu de ele ter sido registrado. Você vê que bastantes atletas ali atrás estão com a camisa do Bahia, né? Então, interessante isso daqui. É uma matéria onde ele estava registrado na escolinha de futsal em Valparaíso de Goiás. Tá vendo aí? Olha aí que bacana. Não sei se vocês sabiam disso aqui. Não sei como é que foi o futuro, né, com relação à definição dele, se ele não foi escolhido para vir para o Bahia, se não houve esse conhecimento. São coisas do futebol, né, pessoal? Vamos apurar um pouco sobre isso daí para depois trazer para vocês uma definição sobre esse caso, mas bem curioso, né? Enfim, só para lembrar vocês, ontem Nicola entrevistou o empresário de Gabriel Pereira. Gabriel Pereira que tá treinando no Bahia, como o nosso querido Bar informou nas últimas horas. E ele informou que o clube de Gabriel Pereira em 2023 será o New York City. Vamos aguardar a cena dos próximos capítulos, tá certo? Um abraço pra vocês, nos vemos em um próximo conteúdo aqui no canal e tchau, tchau!